falar de um tema hoje, primeiro eu queria perguntar se alguém sabe qual é o tema que vai ser falado hoje. Vocês vieram sem saber o tema. Alguém sabe? Não sabe? E eu adoro isso. Eu vou trazer um tema que eu acredito que pareça óbvio, mas não é, e que talvez a maioria de vocês ainda não tenha ouvido falar. Mas antes de eu falar efetivamente do tema, me ajuda a pensar em 4 grandes nomes da humanidade. Não estou falando nomes de 4 cristãos. Estou pedindo 4 grandes nomes, 4 grandes pessoas que foram humanistas ao longo da história humana que vocês se lembram. Primeiro nome, aqui, ó, gostei desse aqui, ela falou primeiro que você. Eu vou anotar aqui do ladinho. Vou anotar aqui, Gandhi, Madre Teresa, que ela falou. Oh, muito obrigado. Eu precisava gente, se ninguém falasse Jesus, eu estava ferrado. Para falar a verdade para vocês. Ó, eu não sei se a Madre Teresa é com Z ou com S, então eu vou pôr com Z, tá? Vou pôr aqui Jesus. Kardec? Vou pôr Kardec. Não, mas vamos pensar, gente. Olha, Kardec, vamos pensar assim, olha aqui. Kardec é um excelente espírito, mas olha aqui, não chama Jesus, Gandhi. Alguém nessa. Hã? Mandela? Vou pôr Mandela. Aí no final, vou pôr a Mandela, vou pôr o Kardec aqui. Mandela. E vou colocar Kardec e vou encerrar nesses aqui. Apesar de podermos colocar inúmeros outros nomes aqui. Certo? Então vamos lá. O tema que eu vou trazer para vocês hoje se chama CMV. Simplesmente. E quando eu fui passar o título da palestra, né? Na verdade não é uma palestra, eu gosto de bater papo, tá, gente? Quando eu fui passar o título do nosso bate-papo gordinho, eu fiquei pensando numa forma de trazer um título mais espírita, um negócio mais assim. Mas você sabe que eu não quis fazer isso? Porque a gente tem um negócio chamado Evangelho segundo o Espiritismo que está tão mastigado. E a gente ouve tanta palestra no Centro Espírita que está praticando tão pouco. Eu falei assim, eu vou deixar o nome do jeito que é, CNV. O que significa CNV? Significa comunicação. Cadê? Não violenta. Exatamente. Vocês já viram alguém falar sobre isso? Eu já, o Haroldo me copiou, porque eu estou falando isso aqui tem muito mais tempo que o Haroldo, tá? Mas o Haroldo tem mais seguidor na internet, então aí não dá. Mas vamos lá, vamos falar de comunicação não violenta. E aí vocês podem se perguntar, Diego, ou me perguntarem, por que você pediu esses nomes para falar de comunicação não violenta? Comunicação não violenta, eu vou dizer para vocês que é uma ferramenta. Uma ferramenta. Não é uma novidade. É uma ferramenta que foi sistematizada. Nós não temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. O estudo sistematizado da doutrina espírita não é pegar a doutrina espírita trazida por Kardec e tantos outros que nos trazem livros e sistematizar ela, colocar num jeito certinho, em etapas, o que eu estudo primeiro, o que eu estudo segundo, como que eu vou aprender nesse negócio. A CMV é a mesma coisa, é uma ferramenta sistematizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Esse psicólogo não tinha nada de espírita, pelo menos até onde eu sei da biografia dele. Esse psicólogo faleceu em 2015. Na década muito passada, se não me engano, mais ou menos na década de 40, década de 50, eu não me recordo exatamente quando ele era criança, Marshall morava em uma cidade dos Estados Unidos que havia muita violência. Havia principalmente, naquela época, uma briga entre pessoas da cor branca e pessoas da cor preta. Tinha uma briga. Mas a briga era feia mesmo. Aí alguns pensam assim, hoje ainda tem.
Ainda tem, mas não é igual naquela época. Naquela época, uns matavam os outros. E o Marshall teve uma época que ele teve que ficar dentro de casa sem poder sair. Ele era muito jovem, ainda uma criança praticamente. Então ele teve que ficar dentro de casa. Marshall era uma pessoa cor branca e tinha que ficar dentro de casa porque se ele saísse, era assassinado. Assim como as pessoas pretas, se saíssem de casa, eram assassinadas. E desde muito novo o Marshall começou a questionar os pais e a se questionar o que fazia as pessoas serem tão violentas umas com as outras. Marshall acreditava que todos nós, seres humanos, somos compassivos por natureza. Ou seja, todos nós temos compaixão por natureza. E aí já começa a ligar um pouquinho com o Espiritismo. Porque no Espiritismo a gente aprende que Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, e com um negocinho chamado centelha divina. Se nós temos centelha divina, nós temos em nós uma compaixão natural da criação. E aí Marshall pegava e falava assim: o que acontece que a gente se desliga dessa compaixão, dessa compassividade que é própria do ser humano e faz com que nós sejamos violentos com as pessoas, faz com que nós matemos uns aos outros, ofendamos uns aos outros, pratiquemos todos os tipos de violência que existem. Porque violência não é simplesmente física, existe violência de inúmeras formas. E essa violência, nós no Brasil estamos vivendo há séculos. Alguém pensou assim, já tem um tempo. Não, tem séculos que nós estamos vivendo essa violência no Brasil, porque ela é uma coisa que faz parte, infelizmente, da cultura humana. E o meu objetivo essa noite é trazer para vocês um pouquinho do que é essa comunicação não violenta, para que a gente comece, no mínimo, a pesquisar sobre isso, porque vocês não vão sair daqui hoje se comunicando de forma não violenta. Assim como eu não saí a primeira vez que eu comecei a estudar isso. Eu estudo comunicação não violenta, vai para 7 anos, faço palestras, tenho grupo de estudo, já fiz palestra na OAB, na UF, num monte de lugar, e em várias instituições religiosas. E até hoje, muito comumente eu sou violento na minha forma de me comunicar com as pessoas. Porque isso faz parte da nossa cultura. E falando em cultura, qual é a nossa cultura? Qual é o nosso padrão comunicativo cultural? Vocês conseguem arriscar, me dar uma resposta? Olha que legal, nosso padrão cultural comunicativo é autoritário. E não é só o comunicativo, ele é geral. Porque a comunicação faz parte de tudo, gente. Quando eu venho aqui na frente e eu uso um óculos, eu me comuniquei com vocês. Eu passei alguma informação. Qual informação? Que provavelmente eu tenho algum problema de visão. Então eu fiz uma comunicação a vocês. E quando eu vejo vocês, por exemplo, quando eu vejo, e isso acontece nas palestras, quando a gente vê uma pessoa dormindo, a comunicação que a pessoa pode estar passando é que a palestra está chata pra caramba. Ou que aquela pessoa está muito cansada. Opa, peraí, esse ou já criou um problema. A pessoa está cansada ou a palestra está chata? Ou talvez outra coisa que eu não sei. Então vejam que quando a gente se comunica, eu tenho uma pessoa que envia uma mensagem e outra que recebe. E essa recepção pode ser diferente do envio. E isso gera um problema gigantesco entre nós. Mas o nosso padrão é violento, ele é autoritário. Por exemplo, em casa, quem fala mais, quem manda mais, o homem ou a mulher? A mulher, né? Não é, depende. Depende do interesse do outro. Quando a mulher tem interesse, ela deixa o marido mandar, ela deixa o marido falar. Quando o marido tem interesse, ele deixa a mulher. E é mais ou menos assim que a coisa rola. Na escola, professor-aluno, quem é que manda? Professor. Ali é o professor. E se o aluno não fizer o que o professor quer, sai da sala. No emprego, quem manda? Sempre quem tem um cargo acima de quem está sendo mandado. Chefe. E a gente escuta muito aquela frase: se você não quer, tem uma fila de pessoas lá de fora querendo seu lugar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, isso faz parte do nosso relacionamento. Pais e filhos. Quem manda? O pai.
O filho tem que obedecer o que o pai quer. E nós precisamos mudar isso, gente. Me desculpem aqueles que ainda não concordaram comigo. Nós precisamos mudar esse padrão na sociedade. Esse negócio de manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem que deixar de existir. Porque quando a gente cria esse padrão de manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente perde muita coisa. A gente perde a possibilidade de aprender com o outro, de ter novas ideias vindas dos outros. Eu tenho um filho de 1 ano e 9, 10 meses, ele vai fazer 2 anos em dezembro. Gente, o que eu aprendi, o que eu mudei enquanto pessoa, desde que o médico falou, vocês estão grávidos, é uma coisa inenarrável. Eu arrisco dizer para vocês que tem pessoas que não têm contato comigo há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, que se me conhecerem hoje, vão conhecer outra pessoa. Por quê? Porque eu não mando no meu filho. Eu dialogo com o meu filho, desde que ele estava no barriga da minha esposa. Diego, isso é impossível. Não é impossível. Dialogar, criar uma comunicação não violenta em parceria, não significa que em momentos distintos eu não vou usar uma coisinha chamada poder, que é me dado pela minha posição hierárquica em relação àquele relacionamento. Por exemplo, eu com meu filho, há momentos em que eu falo para ele, você não vai fazer isso, filho. E você não vai fazer, não é porque o papai quer que você não faça, é porque se você fizer, você vai se machucar, pode acontecer isso, isso e isso. Então o papai não vai deixar você fazer. Nesse momento, eu não estou dando a possibilidade dele escolher o que vai fazer, mas eu também não estou simplesmente, você vai fazer porque eu sou o pai, porque eu estou mandando. Igual eu ouvi muitas vezes na minha juventude, porque meus pais vêm desse padrão, nós estamos nesse padrão. Então é comum que a gente faça isso. Mas o bom espírita, vocês lembram qual que é o bom espírita? É aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Então o bom espírito é aquele que se esforça por se comunicar de forma não violenta, mas constantemente. Você nunca pode dar tudo que o filho quer. Nunca pode dar tudo que ninguém quer. Ninguém quer. E o Marshall, pessoal, ele fez o seguinte, eu falei para vocês que ele sistematizou uma forma de nos comunicarmos sem violência. E essa forma ela passa por simples 4 etapas. 2, 3, 4. É simples na teoria, mas na prática dá um trabalho de uma vida. Dá um trabalho de uma vida. A primeira etapa, o Marshall chama de observação ou observar. E nós comumente nos achamos excelentes observadores, certo? E aí, por exemplo, vocês perceberam que eu cheguei muito em cima da hora? Alguém percebeu que eu cheguei ali, estava falando, faltava acho que 1 minuto, então já tinha passado 1 minuto. Quando vocês observam um palestrante chegando atrasado, o que passa na sua cabeça? Pode falar, sem medo. Eu falei irresponsável, não chega da hora certa. Deixa os outros falar também. Você. E eu não sou responsável não, hein? Não, fala assim. Mas ele vai pensar. Você vai pensar, aconteceu alguma coisa. Alguém vai pensar alguma outra coisa? Alguém mais? Trânsito, trabalho, é irresponsável, tem um monte de coisa. Vocês vejam que cada um vai pensar uma coisa diferente. Por que cada um vai pensar uma coisa diferente? Porque nós somos pessoas diferentes, vivemos experiências diferentes. Às vezes ele, que achou que o trânsito atrapalhou, passou pelo trânsito hoje e viu o tanto que está difícil andar em Berlândia. Ele já tem essa experiência. Uma pessoa talvez pense que o palestrante chegou porque é irresponsável. Isso acontece, tem palestrante que chega atrasado porque é irresponsável mesmo. Deixa para fazer tudo em cima da hora, não faz. Essa pessoa pode ter passado por uma experiência que levou ela a pensar dessa forma. Ela pensou que pode ter acontecido alguma coisa. Pode ter sido um parente que estava doente, alguma coisa no trabalho. Então vejam que ninguém está certo e ninguém está errado. Está todo mundo fazendo um negócio chamado conjectura. Está todo mundo
tentando entender o que aconteceu sem de fato saber o que aconteceu. E esse é o primeiro passo para a gente se comunicar de forma violenta. É tentar entender uma coisa do jeito que a nossa cabeça acha que é. Porque se eu chegar aqui, por exemplo, nesse momento, e dar um murro aqui na parede, o que vocês podem pensar? Que eu estou com raiva. Se uma pessoa chega perto de você e dá um murro na mesa, e te olha de cara feia, você já vai pensar assim: fulano está com raiva de mim, olha lá, de novo. Para mudar isso, a gente tem que passar a observar as coisas, deixando de lado o que a gente pensa, e observar o que de fato aconteceu. O palestrante chegou atrasado 2 minutos. Ponto! O palestrante não chegou atrasado porque é irresponsável, porque o trânsito estava ruim, ou porque aconteceu alguma coisa. Ele chegou atrasado. Ponto. Esse é o fato. Essa é a observação que eu tenho que fazer. Então, quando, por exemplo, uma pessoa chegar para você, te xingar, ou agir com você de forma que você não gosta, ou não fazer alguma coisa que você pediu, não adianta você chegar lá no livro do Marshall. O Marshall tem um livro que eu recomendo, quem quiser ler. Lá ele tem um exemplo que ele pede o filho para pôr o lixo para fora de casa. E tá para nascer o filho que vai pôr o lixo para fora de casa na hora que o pai e a mãe pede. Tá para nascer. Não existe. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Mas aí o Marshall cita esse exemplo do filho dele que ele pôs o lixo para fora. E o filho não pôs o lixo. Numa comunicação usual, nossa, comum, eu poderia chegar no filho ou na pessoa, e eu estou dando esse exemplo, vocês podem criar o exemplo que vocês quiserem. Fulano, você não pôs o lixo para fora, que falta de responsabilidade, hein? A gente faz isso, não faz? Fulano é responsável demais, chegou na hora certa, pôs o lixo para fora. Fulano não tem compromisso com as coisas. Mas será que não tem mesmo? Ou isso é o que eu acho daquela pessoa naquela situação? Isso na verdade é o que eu acho, porque ele pode não ter posto o lixo para fora por N motivos. Então, se eu quiser chegar e conversar com essa pessoa, eu vou chegar e falar: fulano, você não colocou o lixo para fora. Ponto! Eu quero conversar sobre isso. Eu não preciso alongar a coisa falando o que eu acho, por que eu acho que a pessoa não pôs o lixo para fora, ou não fez tal coisa, ou me tratou de tal maneira. O fato é, pôs o lixo para fora. Quando eu falo a frase para vocês: Dona Eleonora trabalha muito, eu estou observando ou estou fazendo um julgamento da Dona Eleonora? Observando? Quanto é muito? Quanto é muito? Qual é o seu muito? Para mim, trabalhar mais de 40 horas por semana já é muito. Então, se trabalhou 40 horas e 30 segundos, para mim é muito. Porque para mim é 40 horas semanais, que é o que a empresa me paga para trabalhar. Tem gente que muito é 60 horas, 70 horas. Então, quando eu falo que fulano fez isso demais, fez isso muito, fulano é burro, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo outro, gente, isso tudo é julgamento. Isso é tudo que você pensa sobre a pessoa, sobre o caso, sobre a situação. É igual acidente de moto, a gente passa ali, tem um acidente de moto, a gente chega aqui e fala assim: nossa, tem um acidente de moto ali, você precisa ver. Eu aposto que o motoqueiro estava errado, porque era uma moto e um carro. Não, tinha um acidente de moto, um acidente de trânsito entre uma moto e um carro. Bom, percebam que não é tão difícil a gente fazer isso. Não é tão difícil a gente fazer isso. Nosso mal maior é o julgamento. A segunda, depois que eu observo, eu estou me comunicando com vocês. Vamos usar o exemplo do lixo, tá? Que é bem fácil. E aí você pode colocar o que você quiser nesse exemplo. O pai pediu o filho para pôr o lixo para fora, o filho não pôs. O pai chegou e observou: filho, você não pôs o lixo para fora. Se você quiser falar: eu percebi que você não pôs o lixo para fora, eu observei que você não pôs o lixo para fora. A questão é que você não pôs o lixo para fora. Ponto. Aí o Marshall fala que a nossa segunda etapa, quando eu observo o fato em que eu estou envolvido, ou que eu quero me comunicar com o outro,
é um negócio que eu tenho certeza que 99%, se não 100% de nós que estamos aqui, temos muita dificuldade em lidar. E a segunda etapa, ela fala de sentimentos. Aí vocês imaginam eu fazendo palestra sobre CNV na OAB e falando sobre sentimentos. Fazendo palestra dentro de empresa e falando sobre sentimentos. Falar sobre isso aqui na Casa Espírita é muito fácil. Mas ainda assim a gente tem dificuldade. Você sabe por quê? Como você está se sentindo agora? Não sabe. Tranquilo. Tranquilidade é um sentimento? Não sei, não sei. Como você estava se sentindo quando você acordou hoje de manhã? Nem lembra. Você nem lembra. Porque a gente não dá muita atenção para os sentimentos e a gente tem um vocabulário muito pequeno para falar de sentimentos. Amor é um sentimento. Ódio, raiva, compaixão. Tudo aquilo que é abstrato, ou seja, que eu preciso refletir, que eu preciso pensar, é um sentimento. E aquilo que vem para o corpo é uma emoção. Por exemplo, alegria é um sentimento ou uma emoção? Alegria é uma emoção, eu fico alegre, eu fico eufórico, isso é uma emoção. E a emoção, alegria, me gera um sentimento. Felicidade. Veja. Então, o que tem a ver com isso aqui? O Marshall fala o seguinte: depois que você observou o fato, identifica qual sentimento em você que remexeu. O pai pediu o filho para pôr o lixo para fora. O filho não pôs. O que isso vai causar? O que isso pode causar num pai ou numa mãe? Raiva, decepção, mágoa. Pode causar N sentimentos. Eu preciso entender o que causou em mim. Quando o palestrante chega atrasado, 2 minutos, o que isso causa em mim? Frustração? Eu fico frustrado? Então a gente precisa aprender um pouco mais sobre sentimentos. Existe um site, eu não quis trazer porque eu estou tentando me desligar um pouco do show, para eu focar um pouco mais nas palavras, né? Mas tem um site, CNV Brasil, é uma empresa privada de São Paulo que dá curso de CNV e que cobra R$4.000 para falar o que eu estou falando para vocês, tá? É lógico que eles falam isso em 3 dias, num hotel fazenda, mas não sei o que. Mas são R$4.000 a última vez que eu vi o curso. Lá nesse site tem uma lista gratuita de sentimentos. O que são sentimentos, o que são emoções, tá? Quem quiser pode pesquisar depois. Então, identifiquei que o filho não pôs o lixo para fora e isso me causou raiva. Vamos usar a raiva. A gente tem medo da raiva. Nós temos medo da raiva. A raiva é transformadora. A gente usa a raiva errada. A gente usa a raiva contra as pessoas. A gente precisa usar a raiva contra as situações. Eu fiz uma palestra há poucos dias e quem sabe a gente vem falar aqui um dia sobre o crime criminoso, o santo e o milagre. O santo não é o milagre e o criminoso também não é o crime. Então, se eu fico com raiva de uma coisa que a pessoa fez, eu tenho que ficar com raiva da coisa que a pessoa fez e não da pessoa. É muito difícil a gente conseguir entender isso, mas é possível. Então, não pôs o lixo para fora e isso me deixou com raiva. Gente, quanto vale os sentimentos de vocês? Se eu for pagar agora, quanto vale os sentimentos de vocês? Alguém me dá um preço, um valor? Não tem. Você sabe por que não tem? Porque a gente que sente, não você. Exatamente, são vocês que sentem. Cada um tem o seu sentimento. E não é passível de julgamento pelo outro. Ponto. Não adianta pensar diferente. Mas a gente julga o tempo todo. O tempo todo. Bom, observação do sentimento. Até aqui está tranquilo? Depois que eu observei, identifiquei o sentimento que me gerou, eu tenho que entender uma coisa que o Marshall chamou de
necessidade. Necessidade. Porque o Marshall, obviamente pautado por estudos psiquiátricos e psicológicos, não foi da cabeça dele que ele sistematizou tudo isso aqui, tá? Ele entendeu, inclusive lá no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é da década de 80 também, que meu primeiro passo foi estudar a CNV, agora eu estou estudando inteligência emocional para ver se eu consigo praticar esse negócio. Eu estou tentando aprender agora sobre sentimentos e emoções para praticar isso. Né? Eles falam o seguinte, os grandes estudiosos falam que atrás de todo sentimento tem uma necessidade que foi ou não foi atendida. Por exemplo, quando eu sinto amor, é porque eu tenho uma necessidade de conviver bem com as pessoas. E por conviver bem com as pessoas, eu as amo. Eu passo a amar minha esposa, eu amo meu filho, e assim por diante. Mas quando eu sinto raiva, por alguma situação, significa que alguma necessidade que eu tenho não foi atendida. Quando o filho não põe o lixo para fora, qual necessidade que vocês acham que pode estar por trás da raiva que o pai ou a mãe sentiu? Qual a necessidade que o pai ou a mãe tem para que não foi atendida, que levou a sentir raiva pelo filho não pôr o lixo para fora? A autoridade de ser respeitado, ele pode achar que tem que ser respeitado, tem que ser obedecido. Ele tem uma necessidade de ser obedecido. E quando o filho não obedeceu, esse pai ou essa mãe sentiu raiva. E pode? Pode. Nossa, Diego, eu vou sentir raiva do meu filho. Gente, fala um negócio aqui. Quem que nunca sentiu raiva de uma ação que um parente muito próximo já fez? Não existe. Esse negócio de falar que a gente não sente raiva porque é filho, não sente raiva porque é pai, isso não existe. A gente sente sim. E muitas vezes a gente sente e fica enfiando isso lá dentro. Fica guardando, não coloca pra fora não. Quando você vê, né, você não está dando conta nem de conversar mais com seu pai ou sua mãe. Você não está dando conta nem de olhar na cara daquele amigo de trabalho. Aquele relacionamento amoroso seu está uma porcaria, porque você já foi guardando tanta coisa, que chega um momento que aquilo explode e não dá para continuar. Então, mais uma vez, a raiva, o sentimento, muitas vezes negativo, não é contra a pessoa, é contra a atitude que a pessoa fez. Gente, uma vez eu peguei o carro do meu pai, eu tinha uns 13 anos, e eu lavava o carro do meu pai todo fim de semana, porque quando eu pudesse eu queria dirigir ele, então eu queria mesmo. Por interesse. Eu lavava. E um dia, eu não sei o que aconteceu lá, porque eu peguei uma bucha daquelas amarelinhas verdes, eu lavei o carro do meu pai, gente, eu tirei as manchas do carro. Quando meu pai chegou, e essa história é real, vocês podem perguntar ao meu pai. Quando meu pai chegou, o carro estava todo arranhado. Gente, vocês acham que meu pai não ficou com raiva? É claro que ficou, gente. É óbvio que ficou. Mas ele ficou com raiva de mim. Ele ficou com raiva do que eu fiz. E muitas vezes... Não, é isso que eu quero falar agora. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa diferença e desconta aquela raiva na pessoa. E é aí que está o nosso erro. Mas vamos voltar ao exemplo do lixo. Não pôs o lixo para fora, ficou com raiva, porque tem uma necessidade de ser obedecido e não foi. Essas são as 3 primeiras etapas. E aí nós vamos para a última. O Marshall chama a última de pedido. O Marshall chama de pedido, mas eu gosto de chamar de efetivar a comunicação. Por quê? Porque para o Marshall, dentro dos estudos dele, toda vez que eu vou conversar com alguém sobre uma situação, principalmente uma situação normalmente negativa, eu vou terminar fazendo um pedido. Só que, ousadamente, eu acho que ele teve pouco tempo para talvez
trazer para as pessoas que a gente não usa comunicação não violenta, não é só diante de situações negativas, mas situações positivas também. Por isso que eu chamo de efetivar a comunicação. Dentro disso aqui é quando eu de fato vou externar o que eu quero, o que eu espero sobre aquela situação. Pegando o exemplo do lixo para ficar claro. Filho, papai pediu você pôr o lixo para fora e você não colocou. Observei? Se eu tivesse falado, você não colocou porque você não respeita o papai. É uma observação? Você não colocou porque você não está cumprindo as suas responsabilidades. É uma obrigação, é uma observação? Então ficou bem claro isso, né? E, filho, quando você fez isso, o papai ficou com um pouco de raiva. O papai ficou chateado. Às vezes você não quer usar a palavra raiva, porque ela é pesada na nossa sociedade, usa outras palavras que são sinônimos, chateado, decepcionado, frustrado. Usa alguma coisa que pareça com aquilo. Papai ficou chateado. Veja bem, papai ficou chateado e não papai ficou chateado com você. Gente, isso tem um peso, vocês não fazem ideia. Um pai ou uma mãe chegar com o filho e falar, ficou chateado com você, isso pode acabar com a vida de um filho. Assim como pode acabar com a vida de um colega de trabalho, uma pessoa do centro espírita. Então, não é contra a pessoa. Papai ficou chateado. Chateado com o quê? Com não ter sido colocado o lixo para fora. Ponto. Papai ficou chateado porque quando o papai te pede alguma coisa, ele gostaria de ser atendido. O papai quer ser atendido quando ele te pede as coisas. O papai quer que você coloque, que você cumpra com aquilo que foi combinado. Tem N formas de eu falar isso. Então, filho, eu quero te pedir que da próxima vez você coloque o lixo para fora conforme nós combinamos. Deveria também ser uma comunicação inteligente, né? Para finalizar tudo isso aí. Sim. Isso tudo é uma comunicação inteligente. Ela é não violenta e inteligente. Veja que em nenhum momento eu ofendi, em nenhum momento eu coloquei na pessoa a culpa do meu sentimento, porque o sentimento é meu. A pessoa pode até ter feito alguma coisa que engatilhou aquele sentimento, mas a responsabilidade de sentir é minha. Gente, se não fosse assim, nós já estamos partindo do final, que eu ficaria aqui algumas horas falando com vocês sobre isso aqui. Cada coisa aqui dá para a gente fazer um seminário. Mas partindo para os finalmente, vocês conseguiram entender os 4 passos? E vejam bem, eu estou falando aqui só de quando eu estou me comunicando. Ainda tem a volta. Isso. Tem a volta. Existe a comunicação não violenta quando eu recebo. Alguém chega para mim e fala assim, Diego, você é um babaca. Você é um idiota. A pessoa não faz a menor ideia do que é a comunicação não violenta. Eu sei, eu tenho como receber isso de forma não violenta. É fantástico. Mas eu não vou falar hoje para deixar a tema para outra palestra. Tá? E aí, já que vocês entenderam essas 4 etapas, o que tem a ver com esses nomes? Gente, o livro Comunicação Não Violenta, escrito pelo Marshall, foi prefaciado, o prefácio dele foi escrito nada mais, nada menos pelo neto, esse cara aqui, ó. O neto do Gandhi. Eu não me lembro o nome dele, nem pensam para ficar ali, porque é um nome doido, indiano. O neto do Gandhi escreveu o prefácio do livro Comunicação Não Violenta, que foi publicado em 2002. Isso aí foi no Texas? Não, isso é nos Estados Não, Unidos. falando que negócio lá do CNP, não, é em outro lugar dos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente o estado. Mas lá no prefácio, o neto do Gandhi fala assim, dentre várias coisas, Marshall Rosenberg não inventou a comunicação não violenta. E isso aqui é muito importante para a gente ter na cabeça. Marshall Rosenberg não inventou a comunicação não violenta. Ele apenas pegou a comunicação dos grandes humanistas e das grandes humanistas do mundo
e sistematizou em uma ferramenta da psicologia. Porque Jesus usava isso aqui o tempo todo. O Gandhi usava isso aqui. Madre Teresa. Provavelmente o Mandela também usava, e se não usou no começo da vida, passou a usar em algum momento. Kardec provavelmente também usava, se não desde o início da vida, a partir do momento que ele começou a codificar a doutrina. Porque essa forma de se comunicar, gente, ela é a forma das pessoas que se preocupam com pessoas. Ela é a forma das pessoas que dão valor aos sentimentos, tanto de quem está falando, quanto de quem está recebendo a fala, a comunicação. E essa comunicação não violenta, ela não precisa ser expressada em palavras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma passagem da Bíblia em que Jesus estava lá, e aí ele abaixa, olhando para o chão, começa a fazer alguma coisa na areia, e sem olhar para a multidão, o que ele fala? Vocês lembram? Atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu um pecado. Aonde que está a comunicação não violenta disso? Jesus chegou, as pessoas estavam apedrejando uma mulher e estavam acusando-a de adúltera. De fato, ela deve ter sido naquele momento. Jesus não chegou lá e falou assim: ô, mulher adúltera, safada. E nem chegou lá para o pessoal que estava jogando pedra e falou assim: ô, seus bandos de bandidos, vocês é doido? Ele não falou isso. Ele chegou e observou. Ele não precisou nem externar isso. Porque se ele tivesse externado, ele teria falado: observe que vocês estão apedrejando uma mulher. Bom, ele não sabe nem por que ela está sendo apedrejada. Ele ainda não sabia. Essa seria a comunicação, mas ele nem precisou falar isso. E aí o povo: ah, Jesus, você não é o mestre aí? A lei manda matar ela, apedrejar. O que a gente faz agora, bonzão? Já que você é o babá da coisa. Olha que comunicação mais violenta que Jesus recebia o tempo todo. Jesus simplesmente abaixa, não olha para aquelas pessoas. Por que Jesus não olha para aquelas pessoas? Porque se Jesus olhasse, ele ia desmontar aquelas pessoas. Porque um olhar do Cristo seria suficiente para desmontar qualquer um. Mas naquele momento ele não faz isso. Ele abaixa, começa a escrever na areia, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Gente, por que vocês acham que o povo largou as pedras e foi embora? A voz da consciência, isso aqui, ó, de alguma forma, na hora que o Cristo não foi violento com eles, na hora que o Cristo trouxe alguma coisa, e quando Jesus falou, tem uma coisa importante no pedido. Eu não faço o pedido de maneira que se a pessoa não fizer o que eu estou falando, eu vou punir ela. Se a pessoa não fizer, tudo bem, eu vou lá e faço, eu vou lá e mudo a regra. O filho não gosta de pôr lixo, então eu vou pedir a palavra no quintal. Jesus, quando falou assim: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, o pessoal era obrigado a não atirar a pedra? Não. O pessoal podia ter tirado a pedra. Jesus não ia fazer nada. Não ia fazer nada contra aquelas pessoas que estavam atirando. Porque era a lei. Ele sabia disso. Eles tinham o direito de apedrejar. Ele não ia intervir numa coisa que naquele momento era lei. Ele usou tudo isso aqui para falar com aquelas pessoas em uma frase simples. E aí quando a mulher termina, o pessoal vai embora, a mulher chega e termina. Jesus fala a frase que ele fala para quase todo mundo: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E se ela voltasse a pecar, a vida de Jesus ia ser pior por causa disso? Não, a vida dela ia ser. Então, isso é comunicação não violenta. É a gente buscar se comunicar da forma que esses grandes humanistas se comunicam e se comunicaram ao longo da história humana. Pessoal, para encerrar, eu não sei se vocês conseguem, já nesse primeiro bate-papo nosso, ter a mesma visão que eu tenho da comunicação não violenta. Mas para mim, o Espiritismo,
codificado por Kardec lá no Pentateuco e nas outras obras que vêm aí dos grandes escritores espíritas, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, está extremamente mastigado e fala o que nós devemos fazer. Grande parte das obras de Kardec fala o que nós devemos fazer: perdoar, amar e tantas outras coisas. Mas o como nós vamos fazer é um pouco mais difícil. E eu vejo na comunicação não violenta o como. Comunicação não violenta, para mim, é uma ferramenta de prática de espiritismo. Simples. É uma ferramenta de prática de espiritismo. Porque quando a gente observa os fatos sem julgamento, julgar 70 vezes 7 vezes, lembra esse negócio lá? Perdoar 70 vezes 7 vezes, eu não estou julgando, eu estou tentando fazer espiritismo. Estou tentando. Reconhece o bom espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Isso aqui para mim é uma ferramenta. Quando vocês conhecerem a segunda parte, que é isso aqui, quando eu me comunico, significa comunicar com honestidade. Eu sou honesto. Quando eu chego e observo, falo dos meus sentimentos, falo das minhas necessidades, eu estou sendo honesto. Quando eu recebo uma comunicação violenta de alguém, mas eu recebo de forma não violenta, se chama receber com empatia. E só para deixar um gostinho para vocês, o que é empatia? Não é. Boa noite e até o nosso próximo vídeo. A prece? Ah, eu faço a prece também. Tem mais algum recado? Quer que faz a prece? Fazer a prece? Vamos lá, pessoal. Vamos todos nos acalmar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos próximos a pessoas que, assim como nós, têm buscado formas de se tornarem espíritos melhores, de tratar as pessoas com mais compaixão, com mais benevolência. Vamos agradecer a espiritualidade amiga por nos acompanhar e insistir tantas vezes para que cada um de nós os ouça, buscando o melhor caminho a trilhar nesse mundo de provas e expiações. Vamos agradecer a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, todas aquelas que nos trazem experiências ímpares, que nos possibilitam colocarmos em prática o ensinamento do Cristo. E por fim, vamos rogar a Deus que nós tenhamos condições de cada vez mais entender a doutrina que o Cristo nos trouxe para nos tornarmos espíritos melhores, mais amorosos, diante de tanta turbulência que esse mundo ainda guarda. Que todos nós